Igreja Adventista, como o próprio nome da igreja diz, a palavra adventista, ela quer dizer advento. São aqueles que aguardam o segundo advento de Cristo. Nós aguardamos a segunda volta de Jesus Cristo. Não marcamos data para isso, até porque o texto bíblico diz que nem o próprio Jesus sabe dessa data. Do sétimo dia, porque nós, diferente da maioria das igrejas cristãs, nós aceitamos o sábado bíblico como dia de repouso, né? Incluído nos 10 mandamentos, contido nos mandamentos dados a Moisés pelo próprio Deus, constando do 4º mandamento. Então, nós acreditamos que eles são válidos ainda hoje, os 10. Não apenas não matarás, não furtarás, honrar pai e mãe, e também, dentro dos 10, a gente tem, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Para nós, adventistas, Deus é um ser pessoal. Deus é uma pessoa. Neste caso, é um só Deus, para nós, adventistas, 3 pessoas distintas. Nós acreditamos na Trindade, composta por Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não somos triteístas. É uma Trindade sem serem 3 deuses. É um único Deus em 3 pessoas. Ele, em santo amor, nos criou, criador de todas as coisas. Acreditamos que Ele criou tudo em uma semana literal de 7 dias. Em 6 dias Ele criou tudo e no 7º dia, conforme o texto bíblico de Gênesis, assim acreditamos, Ele descansou. Essa é a nossa visão assim básica de Deus. Ele enviou o seu Filho, que nos resgatou. Por intermédio dele foram feitas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. O homem caiu, o homem pecou e ele veio uma segunda vez. Ele veio como uma criancinha indefesa, não tinha lugar para pousar, seu pai, sua mãe não tinham. Foi rejeitado, alguns o aceitaram. Veio para os que eram seus, os seus não receberam. Mas ele cumpriu seu papel, foi assunto aos céus, e ele disse que voltaria. Bom, essa é uma promessa. Nós acreditamos que ele virá de forma visível. Nós não temos data para a volta dele, não sabemos quando isso acontecerá. Mas há um conjunto de sinais que indicam a brevidade da vinda dele. Há sinais no campo social. O texto bíblico deixa claro a avareza dos homens, né? A ambição, querendo cada vez mais, a condição da terra como habitat. E o texto bíblico fala do aquecimento da terra, e a gente vai vendo que a terra vai se deteriorando, e todo o noticiário que a gente pega sobre a climatologia, sobre a ecologia, a gente fica observando e ficamos vendo o texto bíblico se cumprindo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós acreditamos, assim, realmente, que ela é o resultado do cumprimento de uma profecia bíblica, que para um determinado momento da história, a Igreja Adventista se faria necessária, e a Bíblia Sagrada orientou e já previu que surgiria um movimento dessa natureza. É claro que você lê a Bíblia e você não encontra esse nome, como você não encontra o nome de igreja nenhuma. Mas nós acreditamos dessa maneira. Nós surgimos oficialmente em 1863 nós somos organizados. Nos Estados Unidos, como a grande maioria das religiões evangélicas mais contemporâneas, nós surgimos lá. E viemos para o Brasil e nos espalhamos em torno do mundo. O Brasil é a maior nação adventista do mundo. O último dado do IBGE
dá 1.149.000 adventistas no Brasil. No mundo, em torno de 15 milhões. Nós somos uma religião cristã. Como todas as demais, nos reunimos em cultos, em igrejas convencionais, como nós encontramos os nossos outros irmãos evangélicos mais próximos à reforma protestante, no caso os batistas, que são anteriores a gente, os presbiterianos. Nós nos reunimos seguindo a mesma linha. De fato, a Igreja Adventista ela foi formada inicialmente, em grande medida, por membros que vieram dessas igrejas, a metodista, batista, presbiteriana e demais igrejas oriundas do movimento de reforma. A nossa prática de culto é o culto normal, né? É um culto de doutrina, um culto de ensinamento. Nossa prática é voltada para a oração, como meio de se comunicar com Deus. A prática adventista é fundamentada na Escritura e só na Escritura. Todas as doutrinas adventistas são oriundas da Bíblia. Nenhuma doutrina veio de qualquer outra fonte, nenhuma outra fonte. Porque a minha mente dificilmente aceitaria uma religiosidade com práticas, como eu poderia me colocar, injustificadas. É claro que existe uma aura de fé. É claro que existem algumas práticas, como por exemplo a Santa Ceia. Nós não acreditamos que o pão seja o corpo de Cristo. Nós não acreditamos na transubstanciação, como os nossos irmãos católicos creem. Mas nós acreditamos que é um símbolo do corpo de Cristo. O ministério pastoral na Igreja Adventista é exclusividade do sexo masculino. As mulheres desenvolvem papéis de liderança, os mais variados, mas a ordenação ao sacerdócio é algo que, por enquanto, é dedicado apenas aos homens. A mulher tem um papel muito importante. Nós temos um ministério, uma área da igreja que é chamada de Ministérios da Mulher. A mulher desenvolve um papel muito amplo na igreja, voltado para a família, voltado para as crianças, voltado para o corpo da igreja de uma forma geral, para o atendimento à sociedade de uma forma mais ampla. O adventista não acredita numa salvação que venha pelos méritos de um estilo de vida, de alimentação, ou de qualquer coisa nessa área de saúde que lhe torne merecedor. Não acreditamos nisso. No entanto, temos fundamentação bíblica para acreditar que este Deus quer o melhor para a gente. Você lê no princípio e você vê a dieta que Deus estipulou para o ser humano. Sangue, em hipótese alguma. A carne do porco, os frutos do mar, os peixes assim que a gente chama de couro, aqueles peixes que não têm escamas. Esses alimentos são chamados popularmente de remosos ou de carregados, assim que a população de uma maneira geral chama. Nós realmente nos abstemos desses alimentos. A carne do boi, a carne do frango, são alimentos que a gente recomenda não comer, mas não recebem a ênfase desses outros que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, realmente recomenda a abstinência, orienta a abstinência em relação a esses alimentos. Nós acreditamos que somos amados por Deus. Quando uma pessoa é amada, a autoestima dela fica realmente
assim, bem no ponto ideal de se viver. O grande detalhe é que o que Deus me deu eu não merecia. E Deus não ama apenas a mim, Deus ama a todos. O amor de Deus vai a todas as pessoas, qualquer religião, qualquer raça, o sexo, independente. O amor de Deus alcança a todos. Pastor, você me perguntaria, e a prostituta? O amor de Deus vai lá. E o homossexual, por exemplo, eu creio no amor de Deus para com eles. A Igreja Adventista sim crê. Fundamentados no amor de Deus. Um amor que nós não merecíamos, mas Ele nos deu. O mínimo que se espera é que a gente possa retribuir este amor. E todo bem que possa ser feito ao ser humano, a gente busca fazer. E o mínimo que se faz é também ajudar o nosso país socialmente. E isso a Igreja Adventista faz, através de diversos trabalhos de combate à violência à mulher, a violência infantil. A gente tem um trabalho especial em toda a América do Sul, com periódicos, com seminários, com semanas especiais, com dia especial de combate à violência, com passeatas que desenvolvemos nos grandes centros urbanos do país e da América do Sul de uma forma mais ampla. Como adventista, eu me sinto realizado. Como adventista, eu me sinto atendido enquanto ser pensante. Eu amo ser adventista, pelo que o adventismo fez com minha mente. Me libertou de algumas coisas que eu creio que realmente escravizam o homem. E eu tenho medo de uma religiosidade que escraviza, porque às vezes a gente se liberta do álcool, das drogas, do fumo, e é escravizado por uma ideologia. Eu creio que gosto de Deus, amo meu Deus e amo meu próximo. E amar a Deus e amar você, olhe, é bom demais. Não quero deixar isso nunca na minha vida.